Boa noite. Boa noite, boa noite. Oi, Nath. Boa noite. Nath entrou. Vamos aguardar um pouquinho então aí. Carla. Boa noite, Carla. Tudo bem? Lise. Boa noite, Lise. Tati, que saudade de ti, minha amiga. Isso aí, hoje a noite tá gostosa. Andréia, a noite tá gostosa, né, gente? Tá calorzinho. Ó, Tati, pra ti, ó. Tava arrasando sábado no casamento da Fran, hein? Ó, top. As gurias, a doutora Maria Angélica já vai entrar, meninas. Hoje, então, a gente vai fazer uma live, né, com uma pneumologista, a doutora Maria Angélica. E a gente vai estar falando, então, sobre cigarro eletrônico, sobre tabagismo, sobre câncer de pulmão, sobre Covid, enfim, vamos estar falando sobre várias coisas. Ô, Tati, o meu avô disse que não existe mulher feia, existe mulher que não conhece uma boa maquiagem. Ó, né? Então, tô precisando fazer uma reforma dessa. Tem que me produzir aí. Que bom que tava tudo certinho lá. A Ionara entrando. Gurias. Sabe o vovô. Sabe o vovô. Gurias, se vocês quiserem mandar convite aí, tá? Pra quem vocês sabem que são fumantes, né? E que precisa ter um olhar aí mais atento à saúde, né? Vai ser bem legal a live. E tô procurando aqui umas coisas. E a doutora Maria Angélica, eu já fiz uma live com ela, né? É uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível aí. Então vale a pena assistir. Ó. Doutora Maria Angélica entrou aí na live. Vamos ver se eu consigo adicionar ela aqui. Peraí. Pneu Ângelo. Vamos ver se deu certo. Ai, deu certo! Oi, Amanda. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bem? Melhor agora na sua companhia. Querida, obrigada. Obrigada pelo Eu que convite. agradeço. Obrigada de novo pelo teu convite. Capaz, eu que agradeço. Daí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Então, tá bom. Vamos esperar um pouquinho aí, ver se as pessoas estão entrando ainda. Eu tava comentando com eles que bom que deu uma noite agradável, não tá um frio, não tá bem fazer um chimarrão, assistir nós aí. É verdade, tá bem agradável mesmo. Bom para ficar em casa. Sim. Fez feriado hoje, doutora? Não. Trabalhei normal. Vida de doutora não é fácil, né? Não é nada fácil. Mas tem piores. Então vamos começando, né? Eu vou me apresentar. É verdade. Eu vi que tem gente nova aí.
Então, eu e a doutora já fizemos uma live há um ano atrás, eu acho mais ou menos, né, doutora? A gente Verdade. falou sobre o Covid, sobre a vacina, né? Porque algumas pessoas estavam, umas não sabiam se tomavam, se não tomavam, se iam fazer bem, se não iam. E a doutora Maria Angélica, então, veio aí, junto comigo, falar sobre, né, a vacina na época. E hoje eu estou aqui também, doutora Maria Angélica, não só como terapeuta holística, agora também integrativa, e também como agente de saúde do município de Parobé. Então, a gente, como agente, né, a gente forma grupos onde a gente faz palestras falando sobre vários temas. E um tema que eu acho que é muito importante é o tabagismo, né? A gente falar um pouquinho sobre esse vício, né? Tão prejudicial à saúde. Mas antes disso, eu vou deixar tu se apresentar aí. Bom, pessoal, meu nome é Maria Angélica, eu sou pneumologista, eu trabalho em consultório, no meu consultório particular, e trabalho também no Hospital de Clínicas, Porto Alegre, onde eu sou médica da Comissão de Medicamentos do hospital e também coordeno o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde. E faço mais algumas coisas, assim, já participei como consultora técnica de vários protocolos, diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, especialmente na área de pulmão, né, de pneumologia, mas também como consultora metodológica de busca e análise de evidências científicas em outras diretrizes de outras áreas, né? E, enfim, é mais ou menos isso. E, gente, para quem não, eu não conheço a doutora Maria Angélica pessoalmente ainda. Tô louca para que isso aconteça logo. Mas eu posso garantir a vocês, a gente tem um conhecimento aí há uns 2 anos, 3 anos, e além de uma grande profissional, eu sei que ela é um ser humano incrível. Ela é uma pessoa que ela tem asinhas, tá escondidinha, mas ela é um anjo, eu tenho certeza, na vida de todos que têm o privilégio de conhecê-la. Eu tenho certeza que não só pessoalmente, mas como eu conheço ela virtualmente, né? Estava E então a pensando doutora. isso mesmo, Amanda. É engraçado que a gente não se conhece pessoalmente, né? Eu tenho a Não. sensação de que te conheço, mas Há a gente anos! se conhece, realmente, a gente se conhece, né? A gente só É. não se conhece ainda presencialmente, né? Mas Fisicamente, né, doutora? Aquele fisicamente, abraço, assim, né? é. Mas eu tenho certeza que em breve a gente vai se conhecer. Ah, eu acho que sim, com certeza, vamos sim. Agora é só fazer Doutora, eu tenho. acontecer. É, doutora, assim, eu tenho acompanhado, como sempre, né, tudo que a senhora faz, postagem, acompanho o seu trabalho aí, e eu vi muito que tu tá batendo bastante em cima sobre a questão do cigarro eletrônico, né? Eu, como não fumante, graças a Deus, então algumas coisas passam despercebido, né? E eu nunca tinha ouvido falar. Até que um tempo atrás eu fui numa janta e eu vi um jovem de 18 anos fumando um cigarro eletrônico. E me chamou a atenção. O que, que era aquilo, né? Porque eu conheci o cigarro tradicional. E aí eu ouvi do pai desse garoto, é um cigarro eletrônico, ele não é tão prejudicial à saúde. E aí, lendo as suas postagens e depois fui pesquisar sobre, eu vi que ele é tão prejudicial ou até mais que o cigarro normal. Isso faz sentido? É, infelizmente faz. A gente está se deparando aí com uma realidade preocupante, principalmente entre os jovens ou muito jovens, né? Entre os adolescentes.
de fato, o cigarro eletrônico, ele foi desenvolvido, até foi desenvolvido por um chinês, tá? A história foi, era um chinês que fumava muito, queria se libertar do vício no cigarro. Aliás, os chineses, de uma forma geral, eles fumam muito, tá? Até hoje. E esse chinês, ele desenvolveu uma doença pulmonar, foi aconselhado, então, pelo médico que parasse de fumar, e ele era um industrial, um empresário, e resolveu, então, investir no lançamento, então, no desenvolvimento de um produto que possibilitasse que ele continuasse recebendo a nicotina, que ele sentia que a nicotina dava um bem-estar, e realmente as pessoas, no momento, as pessoas que são que desenvolvem a adição, né, que a gente chama que desenvolvem o vício à nicotina, as pessoas, no momento que estão fumando, elas sentem um bem-estar. Tá? E ele queria um produto, então, alguma coisa que desse a nicotina, mas que não tivesse os outros efeitos da queima do cigarro. Tá? Porque é uma coisa que é importante a gente entender, assim, a gente separar. O cigarro comum, ele causa dano por vários mecanismos. Um dos mecanismos é a inalação, é a nicotina em si, a nicotina que é a substância viciante, digamos assim, que dá essa sensação, né, vai direto ao cérebro, dá essa sensação de bem-estar, né, mas que torna a pessoa dependente, ou seja, chega um momento que a pessoa não consegue mais entrar num avião, entrar num ônibus, né, entrar num cinema. Às vezes a pessoa, até o sono passa a ser prejudicado, não dorme mais tanto tempo porque sente a necessidade de fumar. Então, uma coisa é o efeito da nicotina. Também em altas doses a nicotina, além de causar o vício, ela pode causar taquicardia, alteração de pressão, enfim, ela também não é assim só que só causa a sensação de bem-estar, não, ela tem outras coisas. Mas um outro componente que causa, principalmente que causa o dano pulmonar, né, é o componente da folha do tabaco, porque o cigarro nada mais é do que uma folha de tabaco macerada, moída, digamos assim, né? Sim. Que bota um filtrinho ali, enrola no papel e a pessoa queima aquilo e inala aquela fumaça, né? Então, Sim. aquela fumaça, com aquele monte de que a gente chama material particulado, aquelas partículas, se a gente colocar a fumaça num guardanapo branco, enfim, ali, a gente vai ver que a fumaça, aos poucos, vai ficar tudo preto, né? Vai ficar tudo, enfim. E isso, Sim. mesmo que tenha filtro, porque as pessoas, mas tem um filtro, mesmo com o filtro, que deu uma diminuída, a pessoa também fuma, a pessoa também inala aquela fumaça que está saindo da ponta do cigarro, sem o filtro. E o filtro ele não é capaz de barrar todo esse material, essas partículas, que vão se depositar no pulmão, vão causar uma reação inflamatória e, no longo prazo, aumentam o risco das doenças inflamatórias pulmonares crônicas, que são a bronquite crônica, o enfisema, que é uma destruição do pulmão, né? E mesmo o câncer de pulmão também, né? Que infelizmente existe numa quantidade, não, obviamente que é menos frequente do que a bronquite crônica e enfisema, mas infelizmente é, sim, uma doença muito mais, 10, 15 vezes, muito mais prevalente em fumantes do que não fumantes, né? Na verdade, a gente pode dizer que entre 80% a 90% dos cânceres de pulmão acontecem em fumantes, tá? Bom, o que acontece é que, e além de tudo, a pessoa está fumando, ela está deixando de inalar oxigênio, né? que é o que, em última análise, para isso que existe o pulmão, para botar o oxigênio para dentro, né? E oxigenar todas as células, porque o oxigênio é o substrato, é a partir dali que a gente gera energia, enfim. E a pessoa está inalando CO, monóxido de carbono, que é a mesma coisa que sai, por exemplo, do cano de descarga de um carro, né? ou da beira de uma fogueira, enfim. E é por isso que as pessoas morrem quando estão num lugar que estão queimando, seja o que for, né? Num lugar fechado, estão inalando muito CO2, né?
muito CO, desculpa, muito monóxido de carbono, e isso ocupa o lugar do oxigênio no sangue e a pessoa acaba. Então, o fumante, ele sempre vai ter uma quantidade menor de oxigênio no sangue e uma quantidade maior dessa substância que é o monóxido de carbono. O cigarro eletrônico, ele veio com uma proposta de que não teria a folha do tabaco, não seria queimada, portanto, não teria nem o monóxido de carbono e nem as partículas todas da folha de tabaco. Seria uma solução líquida de nicotina, tá? E essa solução líquida ela é aquecida, a partir daí, então, gera o que eles chamam de vapor, na verdade não é bem vapor, não é vapor de água, é um aerossol de nicotina, e daí iria só a nicotina sem os outros malefícios, tá? Só que, na verdade, o que se vê hoje em dia é que não é bem assim, tá? Várias dessas, cada vez mais se tem estudado, enfim, várias dessas propagandas que fazem do cigarro eletrônico, e a gente vê muita loja online que vende isso, né? Então é muito fácil comprar, infelizmente é facílimo. Simplesmente colocar como é que chama assim, fazer uma busca no Google, né? E aí tu consegue comprar. E aí tem várias lojas. Essas lojas dizem, isso é muito seguro, porque é só a nicotina. Então, a nicotina, ela é baixíssima, enfim. E daí ainda vem com cheirinho, né? Com sabor, com isso, com aquilo. Cada vez mais os estudos das agências de segurança, enfim, vem mostrando que, na verdade, o aquecimento ali daquela solução de nicotina gera muitas substâncias tóxicas que são pouco conhecidas e pouco estudadas, né? O próprio frasquinho, que é um material ali, digamos assim, um acrílico, enfim, não sei bem que material, que tipo que é aquele material ali, como é que se chama, também pode liberar, quando aquecido, liberar substâncias tóxicas que vão direto ao pulmão, né? Então, infelizmente, assim, não é seguro, não é saudável. E como tem muita propaganda e essa cara de modernidade, de tecnologia, enfim, isso atrai muito a juventude e a gente está vendo cada vez mais no consultório. Eu lembro quando eu era mais nova, né? Que teve uma fase, assim, eu lembro da minha mãe comentar, travou, não sei se foi a minha, tá me ouvindo, doutora? Eu estou te ouvindo bem. Ah, Tá me tá. ouvindo? Que teve, sim, teve uma época, há uns anos atrás, aonde houve uma quantidade de adolescentes, né, que em massa fumavam. Teve aquela pandemia que foi, é bonito, eu vou fumar, então tá todo mundo fumando. E aí depois, eu lembro assim, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu percebi que não tinha tantos jovens fumando, né? Pelo que eu via minha mãe sempre comentando. E agora a gente está vendo que isso está aumentando novamente dentro dessa tecnologia, né? Dessa modinha do cigarro eletrônico, né, doutora? Exatamente. Então, de fato, era uma luta, digamos assim, que a gente parecia vir ganhando, tá? Então, assim, digamos que nas últimas 2 décadas, nos últimos 15 anos, a gente realmente vinha com uma redução dos índices de tabagismo, tá? Não só no Brasil, como no mundo, tá? E o que a gente está percebendo agora é uma recrudescência, né? Um aumento, um novo aumento aí, à custa, né? Não só do cigarro convencional, mas dessas que eles chamam assim, novas formas, né, de uso de nicotina ou mesmo de tabaco, tá? Porque daí é importante a gente ver assim, existe o cigarro eletrônico, que é o problema assim que realmente está subindo muito rapidamente, né?
Mas existem outras formas de usar a folha do tabaco que não são propriamente o cigarro comum e que tem essa coisa de ser assim legal, descolado, enfim, que são esses cigarros artesanais que chamam, que até nem sei por que é artesanal, porque tu compra na loja igual, vem numa caixinha. A diferença é que enrola, a pessoa que compra vai lá, pega ali o tabaco. É como os tradicionais paeiros de antigamente. O meu avô Exatamente, fumava o os paeiro. palheiros, exatamente, tinha os palheiros e agora tem um palheiro que é chique, sabe? Que é descolado. Então a pessoa vai lá, compra isso e enrola, vem numa caixinha, todo, né, todo bonitinho, enfim. E aquilo ali geralmente não tem filtro, então é pior ainda. Porque está fumando direto, então a fumaça com grande quantidade de material particulado, né? E tem Eu até ia fazer essa pergunta para a senhora. Desculpa. O meu avô, ele tem hoje 89 anos, né? E ele fumou até os 70 anos dele o palheiro. Então ele fabricava, né, plantava o milho, a palha era colhida, o fumo ele mesmo que fazia artesanalmente e tal. E aí, isso é uma pergunta. Aí o meu avô disse assim, mas eu fumo coisa natural. Porque, né, aquela coisa. E aí eu te pergunto, e né, eu ia te perguntar, mas você já respondeu. Então, essa ilusão, né, criada de que é feito palha da casa, o cigarro a gente, o fumo é a gente que planta, então isso é só ilusão, é mais prejudicial ainda do que o próprio cigarro de caixinha, né, que a gente que é comprado. Na verdade, assim, cada palheiro se calcula, tá? Quando as pessoas dizem, eu fumava 10 palheiros por dia e tal, se calcula que vale em torno de 5 cigarros convencionais, tá? Então, só que naquele tempo eles tinham uma coisa, eles não conseguiam fumar também muito mais do que 10 palheiros, porque o palheiro era grande, né? Ele demora para queimar, né? O cigarro convencional, ele vem todo feito ali para queimar rapidinho, então a pessoa fuma 20, 40 cigarros, né? E o palheiro, o problema principal do palheiro é que como ele não tem filtro, a matéria ali que vem particulada, ela é muito, muito grossa, digamos assim, não é filtrada, né? Por outro lado, a gente não consegue, o pulmão, a gente é tão inteligente, nosso organismo, que a gente não consegue inalar uma substância de material particulado muito grande, ele não consegue chegar no pulmão, a maior parte fica na boca, tá? Por outro lado, o que acontece? Aumenta o risco de câncer de boca, tá? E de laringe, né? O palheiro em relação ao cigarro convencional, né? Tradicional. Mas, infelizmente, essa coisa de que era natural, né? Enfim, não... tem tantas outras coisas que a gente vê aí que são naturais. A gente acaba se iludindo, né? Se iludindo, é natural, é orgânico, não quer dizer, né? Doutora, eu estou fazendo a faculdade de terapia integrativa e a gente trabalha muito em cima dessa questão da saúde, né? Também. E teve uma aula que a gente falou sobre isso e veio um questionamento que eu achei bem interessante, que relataram que o cigarro eletrônico, ele não só causa mal somente ao pulmão, mas ele traz danos à nossa bexiga, ao nosso esôfago e ao nosso estômago. Então, ele tem como é que eu vou te dizer? Ele abrange mais órgãos, onde é mais afetado. Na verdade, assim, o câncer de bexiga também é causado, aliás, é o principal fator de risco para câncer de bexiga é o cigarro convencional, tá? Por quê? Porque a bexiga, ela concentra, né, as substâncias tóxicas que são, digamos assim, hidrossolúveis, né? Que vão passar direto, vão passar pelo rim e vão ser liberadas inteiras, não são metabolizadas no fígado, digamos, não são inativadas no fígado. As que não são inativadas no fígado, elas vão parar onde? Elas vão parar lá
direto lá na bexiga, tá? Então, a bexiga, ela concentra, se tu tá, a tua alimentação, né, ou por via inalatória, tá usando muita substância tóxica, carcinogênica, né? Então aumenta o risco de câncer de bexiga. O cigarro, ele também aumenta o risco de câncer de estômago, aumenta o risco de câncer de garganta, enfim, vários, tá? Não só de pulmão. A questão é que se achava até um certo momento que o cigarro eletrônico, por ter apenas, né, nicotina, né, que ele não causaria, que como a nicotina até o momento não se demonstrou que ela seja um carcinógeno, né, importante, né, então assim, não causa câncer. O problema é que tem outras substâncias que não só a nicotina no cigarro eletrônico, e que quando aquecidas, então assim, tem essas coisas, a polietileno-glicol, outra coisa lá, enfim, coisinhas que eles colocam para fazer aquele vapor, né? Para ficar aquela coisa branquinha assim e tal. Mas tem várias outras coisas que às vezes a gente até nem sabe, que quando aquecidas essas coisas, elas se transformam em outras, né? O próprio frasquinho, então, como eu disse, o próprio frasquinho pode, ao ser aquecido, também liberar naquela solução substâncias tóxicas. Tudo isso está indo direto para o pulmão, que é a maior substância, não, digamos que é o órgão capaz de maior absorção do corpo humano, tá? Então, eu não sei se chegasse a ver um post que eu fiz a respeito de se a gente estendesse os alvéolos, né? Cada cavidadezinha que a gente tem no pulmão, né? Que o pulmão é uma esponja, digamos assim, uma esponja que enche e esvazia. Cada vez, digamos assim, que eu abrisse, né, cada buraquinho desses e abrisse ele assim, colocasse, então ele ia virar um redondinho, né? Como se fosse abrir uma... Como é que é o nome daquelas coisinhas? Os fuxicos, né? A gente abre o fuxico. Vamos dizer que bota um fuxico do lado do outro, é bem linguagem de mulher mesmo, né? Mas se a gente botasse isso tudo no chão, né? Ou numa quadra, enfim. O pulmão da gente dá em torno de 100 metros quadrados, né? Isso significa o quê? Que eu tenho 100 metros quadrados de contato com o ambiente, com o ar, né? Com tudo, com o mundo, né? Enfim, é muito, vai tudo direto. Então, o que eu coloco aqui no pulmão, que é fino o suficiente, né? Que não pode ser uma partícula muito grande, mas que é fino o suficiente, que são esses aerossóis, enfim, chega no pulmão e passa tudo direto para o sangue, tudo direto. Então, se tem qualquer substância carcinogênica aqui nessa solução que tu está inalando no cigarro eletrônico, né, no pendrive, que eles chamam, essa substância vai passar para o teu sangue. Vai passar para o teu sangue e do pulmão ela vai para todo o resto. Ela vai para o cérebro, em questão de segundos, ela vai para todo o teu corpo. Então, realmente, se tem substância tóxica carcinogênica, e cada vez mais se está vendo que o cigarro eletrônico, até por não ser regulado, não tem nem fiscalização essas coisas, não tem fiscalização. Realmente saber se o que eles estão dizendo, se o fabricante disso aí, que pode ser até... Tá falando a verdade, né? Exato, que pode ser até um fabricante aí, sei lá, como é que a gente diz? Essas coisas de fundo de quintal, né? Então, sim. Então a pessoa está inalando, a pessoa está botando no seu organismo, direto no seu sangue. Ela está se envenenando, né, doutora? Na verdade, é um veneno. Exato, uma coisa que ela nem sabe exatamente o que é. E está expondo todo o seu organismo, até a raiz do cabelo, até o dedão do pé, ao que tem dentro daquele frasquinho ali. Sim. Doutora, outra coisa que eu estava vendo é que a cada 100 pessoas que têm câncer, 30 delas são fumantes. Se diz, né? Se sabe que o cigarro, ele é considerado a principal causa removível de câncer,
tá? O que significa isso? A gente tem, a gente sabe que câncer, aí, claro, a gente não está falando só câncer de pulmão, a gente está falando câncer de uma forma geral, Sim, né? geral. Exato. Então, e as pessoas acham que cigarro causa só câncer de pulmão. Não, cigarro não Infelizmente, né? Esse é o problema. E quando eu soube dessa questão da bexiga, contribui para né, me assustei mama, porque então, assim, o que acontece? Parar de fumar é uma importante forma de prevenção de câncer, tá? Porque realmente o cigarro, ele tem assim uma... Olha, já se diz que são em torno de 8.000 substâncias tóxicas e a maior parte dessas, grande parte dessas aí são carcinogênicas, né? Ou carcinógenas, enfim. E realmente a gente sabe que câncer tem vários fatores, né? E daí sempre tem aquele que diz, mas fulano não fumava, óbvio, né? Então o câncer, a gente sabe que ele a causa do câncer é multifatorial, então pode ter câncer a pessoa que não fuma, não bebe, só come orgânicos, né, vegetariana, enfim, faz tudo certo, e a pessoa veio com uma mutação genética, veio com, né, enfim. Mas tem muitas coisas ainda que a gente não sabe, tá? Porque a gente diz assim, mas então também é genético e tal, deve ser genético porque a pessoa não fazia nada, mas a gente não sabe o quanto que no ambiente a gente se expõe aí a radiação, né? Várias, inclusive radiação do solo. A gente não sabe o quanto que os próprios agrotóxicos contribuem, né? Isso não está exatamente quantificado. A poluição urbana, né? Então, na verdade, a nossa vida moderna, né? Ela está carregada de danos, né? O sol aí que tem a camada de ozônio que protege muito menos de raios que causam câncer de pele, enfim. Então, tem muitos fatores, mas é inegável que o cigarro é um fator muito importante na gênese, né? No desenvolvimento de grande parte dos cânceres. E assim, né, doutora, a gente não pode deixar de falar que existem também, eu sou uma fumante passiva. A minha mãe fez 15 anos que ela faleceu de câncer de pulmão e ela era fumante. Só que ela, tipo assim, ela era um morceguinho fumando. A minha mãe fumava muito assim. E a gente, quando criança, como eu estava falando, a gente não tem a percepção de que aquilo também nos faz mal, né? Porque a fumaça que a gente cheira junto também não tem o filtro. Então a gente também está se intoxicando, se envenenando daquilo ali. E eu estava lendo uma reportagem que para cada um fumante ativo existem 2 passivos. Então imagina a quantidade de fumantes passivos que a gente tem, né? Infelizmente, assim, e é só pensar que a fumaça que sai da ponta do cigarro, ela não passa por filtro, né? É uma fumaça muito, digamos assim, grossa, muito irritante, né? Pessoas que têm asma, pessoas que têm já alguma doença respiratória, as pessoas mal chegam, mal sentem aquilo ali, já reagem, né? Então, mas as pessoas, infelizmente, principalmente a criança que é criada com o pai fumante, ela vai se acostumando com aquilo ali porque na cabeça dela aquilo é normal, ela vai às vezes, né, convivendo, e daí nos quartos fechados, a gente sabe que nem sempre as pessoas vão ter um quarto, um para cada um, então às vezes são várias pessoas que ficam numa casa muito pequena, a pessoa fuma ali dentro, imagina se é no inverno, né? Então aquele ambiente fica realmente muito enfumaçado. Uma outra coisa que acontece são determinadas atividades de risco. Então, claro, hoje em dia existe essa proibição de fumar em ambientes fechados, mas até pouco tempo atrás, imagina o garçom, né? As pessoas até as próprias pessoas que trabalhavam em banco, às vezes, né? Ou em repartições públicas, em que vários fumavam,
não era só quem fumava, os outros estavam fumando junto, né? E aí, realmente... Aí veio o dano, né? É. Doutora, e eu vi uma reportagem que dizia que por dia há 428 pessoas que morrem por causa do cigarro, em conta de consequências, né? De funções disfunções vindas do cigarro. Então é um número muito alto, né, doutora? Imagina 428 pessoas por dia morrem devido a consequências do cigarro. É. Cigarro, infelizmente, é uma causa muito importante, muito significativa de morte prematura, né? Claro, as pessoas também, de novo, né? Rebatendo, porque eu sempre penso o que vão... a gente se acostuma a saber o que vão dizer, porque quando a gente vai fazer um aconselhamento, né? Mas todo mundo vai morrer, né? Óbvio que todo mundo vai morrer, até agora, né? Pelo menos, todo mundo morreu. Mas... ninguém ficou para semente. Mas, o que acontece? Tem formas de morrer, né? Como eu digo. A morte pelas doenças, e aí falando especificamente nas doenças pulmonares causadas pelo cigarro, tá? É um tipo de morte que, assim, olha, até para os inimigos é difícil desejar. Eu vou dizer que a minha avó morreu com enfisema pulmonar e ela era fumante, ela já tinha parado de fumar, mas é uma morte muito triste, que a minha família, a maioria são fumantes, e a gente vê, assim, com problema de falta de ar, aquela asfixia. A minha avó tinha aquela, né? Ela tentava, tu vê assim, que tentava respirar e não conseguia. É que nem assim. E aí tu tá ali em volta da pessoa, tu vê aquela dificuldade e tu não consegue ajudar, sabe? Porque como tu disse, é uma morte muito triste, muito sofrida. Muito triste. Para as pessoas que estão em volta também, geralmente, né? Ela não é uma morte rápida, né? A morte pelas doenças pulmonares causadas pelo cigarro é uma morte lenta, né? Talvez por isso as pessoas se assustem pouco, tá? Com o pulmão. As pessoas se assustam muito com a doença cardíaca, porque as pessoas acham assim, vou ser traído, meu coração vai parar de uma hora para outra, então eu vou lá para ver se ele tá, né? E a pessoa acha que o pulmão, se o pulmão estiver ruim, vai me dar um sinalzinho, eu vou ter tempo, né? O pulmão não mata de uma hora para outra, não é bem assim, né? Então eu já cheguei à conclusão que... Mas quando ele dá um sinal, já... Exato, é que o pulmão, quando ele começa a dar sinal, já tá... Exato, esse é o problema. Geralmente, quando o pulmão dá sinal, e geralmente também eu explico o seguinte, a gente tem 2 pulmões, olha como Deus é bom, né? Nos deu 2. Então, é sobressalente, sempre digo. A gente precisa ter acabado praticamente com o equivalente a um inteiro para o outro. Daí, quando tu vai para o outro, aí tu começa a sentir. Tá? Só que isso geralmente é irreversível e progressivo, tá? Então, esse negócio de ficar esperando aparecer no raio-x, ficar esperando aparecer na tomografia, mas por enquanto tô bom, tô bem, tô fazendo as coisas, tô não sei o quê, né? Infelizmente, daí quando aparece, né? Às vezes assim, já teve situações da pessoa... isso quando não é um câncer, né? Porque a bronquite ou enfisema, mesmo nos casos muito adiantados, a gente sempre recomenda parar de fumar, tá? Porque sempre, olha, vai lentificar um pouquinho o cigarro. Para de fumar, mesmo que tu esteja grave, vamos parar. Mas é muito triste, às vezes a pessoa chega numa fase tão adiantada, agora vou parar de fumar. E tu sabe que aquilo naquele momento já não vai mais mudar. A pessoa já está com um broncotoma desse tamanho. E na verdade, assim, né, doutora, como terapeuta também, eu digo que a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, né, mas como a gente está falando mais do cigarro hoje, ela não deixa de ser um autossuicida. Porque ela está, né, o suicida não é somente aquele que comete um crime com uma arma de fogo ou, enfim, né, vários outros fatores. Mas o suicida, ele também tem que ter consciência que se ele está colocando para dentro dele algo tóxico, algo,
nocivo, ele está tendo consciência que aquilo está danificando a vida dele. Então, se ele tem consciência que ele está causando dano, ele está consciente também que ele está se suicidando. É uma morte lenta, como a senhora comentou, mas não deixa de ser um suicídio, né? A gente, né, essa coisa do suicídio inconsciente, né, infelizmente é uma coisa que a gente estuda, assim, quando tá lidando com essa coisa das adições, né, dos vícios, às vezes tem uma depressão por trás, né? Sim. Às vezes não, muitas vezes, né, tem uma depressão. A nicotina, num primeiro momento, quem fuma, né, naquele momento ali que ela dá aquele pico, ela parece que ela realmente, ela dá uma sensação um pouco mais de ânimo, de alerta, assim, né? E até quem começa a fumar, a juventude, enfim, eles se sentem mais relaxados, então até um pouquinho, talvez, mais desinibidos, né? Enfim. Mas, no longo prazo, a gente vê muito isso, assim, as pessoas mais velhas, que umas já conseguiram parar e ficam outras, né? Elas não conseguem, aquele cigarro virou... Ele não é só um hábito, a gente vê que tem outras coisas por trás, tem outras faltas, né? É o inconsciente, né? E aí, porque 95% das nossas ações diárias são movimentos inconscientes, né, doutora? É verdade. E eu fico... e aí... eu estudei constelação familiar, eu vi, assim, que o cigarro tu fuma, é como se tu preenchesse um vazio dentro de ti, né? As adições, né, geralmente são preenchimento. Se busca tem uma doença psicológica por trás, né? Então, assim, por outro lado, a gente sabe que pode existir esse movimento do né, do autodano, do suicídio inconsciente, digamos assim, porque às vezes a minha vida não vale tanto mesmo. E às vezes isso chega a ser verbalizado. Mas doutora, eu não tenho mais o que perder. Sabe, a gente diz assim... já falei para pessoas, fulano, né? Puxa, para de fumar, tu tá começando agora com essas coisas aí, com essa tosse e tal, mas se tu parar agora, tu vai ficar bem, tu é um cara jovem ainda, tu tem, né, uma família. Doutora, não tenho tanto a perder, não, ninguém vai sentir minha falta, sabe? Tu vê uma coisa, um discurso depressivo por trás e autodepreciativo. Então, assim, às vezes, o que eu quero dizer é que a gente tem que cuidar também com essa coisa porque existe um julgamento, sabe, Amanda? O julgamento do fumante, tá? Assim como o julgamento de outras pessoas que têm outras adições, outros vícios, enfim, tá? E a gente como, né, tu como terapeuta holística, eu como médica, alopata, mas enfim, acho que somos todos, em última análise, pessoas que nos relacionamos com outras pessoas com o intuito de ajudar, e se a gente julgar, vai ser um problema. Então, a coisa de, assim, não pensar, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas no fundo ele tá querendo se matar, sabe? E aí, tu viu, ele quis morrer, ele se matou, ele fumava, teve um câncer, mas tá vendo, ele fumava, ele fumou, ele foi atrás, entende? Ele buscou, né? A mesma coisa o alcoólatra, né? Tu vê, desenvolveu uma cirrose, mas ele buscou, ele pediu, né? Mais ou menos que nem o cara que pulou de paraquedas atrás de uma emoção, de uma aventura que de repente não sente de outras formas, e que daí, quando se esborracha no chão, todo mundo diz, viu, se matou, ele queria, foi atrás, como é que é? Pediu, tá? E aí, assim, essa coisa de que a pessoa fuma e ela, no fundo, é um suicídio inconsciente e tal. Gente, mas tem um sofrimento ali atrás, sabe? E então, antes, eu acho que sim, identificar, mas por que tu tá querendo, em última análise, ou inconscientemente, ou por que tu pensa que não vale a pena mais tu tentar parar de fumar, né? O que tu tá botando nesse cigarro, né? Que expectativa, o que ele tá te trazendo? O que ele tá te trazendo que vale a pena
tu negociar os riscos, né? Porque a pessoa negocia, ela sabe que existem riscos, né? Ela negocia, tanto que todo ano ela vai lá e faz uma tomografia, daí ela diz, então ainda não apareceu o câncer, vou continuar, né? Mas ela tá negociando, ela tá sabendo. E aí, o que tá por trás, né? Porque racionalmente a pessoa ia dizer, olha, não vou, não vale a pena isso aqui, eu sei, além de tudo, tô pagando, tô gastando dinheiro numa coisa que eu podia gastar outra coisa, nem que fosse chocolate, nem que fosse, né, enfim, entrada de cinema, enfim, tô botando dinheiro nisso aqui. Então, geralmente são coisas afetivas, né, são outras, as decisões a gente não toma com base na racionalidade, porque se fosse assim, eu sempre digo, se fosse assim, médico não fumava, né? Então, existem médicos que fumam e eles sabem de tudo. Então, não se trata apenas de saber os riscos, né? Mas a pessoa sabe que quando ele fuma, né? O ser humano ele não é tão racional quanto a gente pensa. Tá? O ser humano toma decisões muito mais com base nas suas emoções. Né? Sim. E é muito interessante porque assim, eu trabalho com hipnose também. Então, quando eu trabalho com pacientes que eles fumam, a gente sempre pergunta qual o sentimento que te preenche quando tu fuma? Felicidade, amor, segurança, né? O que que vem por trás? Qual a sensação? Te percebe fumando? Qual a sensação que tu sente? Ou como que tu está se sentindo agora? Que tu precisa fumar? Eu tô me sentindo sozinho. Eu tô me sentindo perdido. Então, o que que tem por trás daquele sentimento, né? Então, vem toda essa função também. A Regiane entrou aqui também, ela é terapeuta, também é hipnóloga. Então, ela sabe também do que eu tô falando. O que que tem por trás, né? A gente sabe que vem dentro da constelação familiar, uma das questões muito que vem dentro da pessoa que fuma é um problema, uma questão de presença de mãe. Né? Claro que tudo isso tem que ser analisado, né? É aberto uma constelação, mas muito dos problemas do cigarro, principalmente as mulheres, elas têm uma carência afetiva muito grande de mãe, porque o mesmo movimento que tu faz para fumar, tu faz para mamar. É oral. Então, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que olhar, e é como mais uma vez a gente diz, tudo está intercalado, são pecinhas do quebra-cabeça, né, doutora? Que a gente vai montando. E eu queria te fazer uma última pergunta, que eu acho que todos aqui, né, estão se perguntando. A gente teve a pandemia, a gente teve toda essa questão do Covid. A senhora, como pneumologista dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a gente sabe o tamanho do hospital e tudo. Eu queria perguntar para a senhora qual foi o tamanho do aumento, né, da dificuldade de quem teve o Covid, que era fumante, e quem não teve. Teve esse agravamento? Olha, na verdade, para contrair ou não contrair Covid, não se viu, tá? As pessoas contraem Covid, talvez muito mais com base, então, nas suas interações com as outras, né? E com base também em características genéticas, o número de receptores que eu tenho, a que o vírus pode se acoplar, enfim, outras coisas, então. Mas, o que se vê? E o cigarro, nesse aspecto, não quer dizer assim, o fumante vai pegar mais Covid do que o não fumante, tá? Mas, uma pessoa que tem uma Covid e que desenvolve, né, e que fuma, ela realmente se viu que quando ela tem uma doença pulmonar prévia, tá? Um enfisema, uma bronquite crônica, essas pessoas elas evoluem pior, tá? Por quê? Porque daí, principalmente com aquelas variantes lá de trás, né? Agora, com a Ômicron, a gente não tem visto tanto essa relação, porque a Ômicron ela tem sido uma doença só aqui de via aérea superior,
né? Ela tem sido uma doença de nariz e garganta. Tá? Ela raramente, a Ômicron, chega aos pulmões, tá? Tanto por características dela, de ser uma variante que tem um tropismo, que a gente diz, uma variante que se liga muito mais às células aqui dessa área, quanto também, daí tem um componente também da imunidade dada pelas vacinas, que nesse caso, mesmo que a pessoa contrai, a duração tende a ser um pouco menor, e a gravidade tende a ser um pouco menor também. Mas o principal é que a variante Ômicron, ela é uma variante menos danosa, tá? Mas quando a gente fala lá da Delta, das outras variantes iniciais, se via que realmente, se a pessoa tem uma doença pulmonar, geralmente causadas pelo cigarro, né? E principalmente assim, as pessoas com doença pulmonar que internam, precisam ser ventiladas, essas pessoas têm um prognóstico pior, né? Mais difícil, bem mais complicado por recuperar um pulmão e ventilar um pulmão que é todo lesado, que tem inflamação crônica, né? Do que um pulmão saudável. Aí sim, não tem realmente. A gente tem uma pergunta aqui, doutora. Por que houve um aumento muito alto depois das vacinas nos casos de câncer? É que assim, o que acontece? Essa afirmação, Amanda, é uma afirmação que não corresponde à realidade, tá? Tem alguns aspectos aí que são confundidores, tá? Antes de se dizer que vacina tem relação com câncer, tá? Que na verdade, assim, que agora nenhum caso de câncer se comprovou, teve uma relação assim muito, digamos assim, isso é altamente provável, tá? Por A ou por B. Até porque o tipo de reação que a vacina causa no organismo não é uma reação carcinogênica, digamos assim. A vacina causa uma reação inflamatória, realmente, do tipo de produção de anticorpos, produção de citocinas, produção de uma série de substâncias que são da família de reação inflamatória, mas reação imunológica contra substâncias, contra vírus, nesse caso específico, mas não a gente não tem elementos para dizer que a vacina desencadeia um tipo de reação que vai mudar a célula, tá? A ponto de causar um câncer, tá? Uma das coisas que aconteceu foi, durante a pandemia, se fechou vários serviços de médicos de atendimento, inclusive oncológico, foram fechados, tá? Que eu particularmente acho que foi um dos principais problemas no manejo da pandemia. Não podiam ter sido fechados, né? Não, na verdade, os oncológicos, a grande maioria, por exemplo, o Hospital de Clínicas continua atendendo, né? Enfim, mas isso não foi, digamos, teve certamente prejuízo no diagnóstico, tá? No diagnóstico de câncer. Ou seja, pessoas que não tiveram o diagnóstico naquela fase, no momento da pandemia, no momento que estava tudo fechado, e que acumulou esse diagnóstico para depois, tá? Então, quando se começaram a abrir, receber de novo os pacientes nas emergências, os postos de saúde, as clínicas, se viu um monte de gente que estava com câncer em casa, tá? E aí, mas essas pessoas estão com câncer por causa da vacina, tá? Isso não procede, tá? Não dá para fazer essa mistura. Mas eu quero deixar registrado aqui que também, assim, as vacinas, a gente tem problemas, é óbvio que tem problemas. Todas as intervenções médicas, tá? Tem riscos e problemas e efeitos colaterais, enfim, e não é vacina que não vai ter, né? Então, pessoas morrem por penicilina, e penicilina salva muitas vidas. Pessoas morrem porque tomam amoxicilina. Infelizmente, ainda existe. Pessoas morrem, ainda existe. Infelizmente existe, é raríssimo, né? Mas existe. Pessoas morrem porque tomam um anti-inflamatório, porque tomam Voltaren, diclofenaco, tá? Fazem um sangramento, tomam aspirina. Pessoas morrem com sangramento porque estão tomando aspirina para o infarto do miocárdio,
e aí não deram o pantoprazol lá, não deram, isso pode acontecer com o irmão. Tem uma hemorragia digestiva e morre. Entende? Não quer dizer que a aspirina não salve muitas vidas, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É um risco-benefício, tá? A gente tem que, as vacinas, a gente tem que exigir uma transparência, que as agências sejam muito transparentes na liberação dos relatórios, o que realmente acontece com as pessoas que tomam essa vacina, acompanhamento, enfim, né? Infelizmente vão acontecer, mas a gente precisa saber se está salvando muito mais gente do que alguns casos que infelizmente vão acontecer. Já não tem nada que não cause nenhum dano, não tem, tá? Isso faz parte do paradigma. Aí tu pode dizer, não, mas o paradigma está errado, a gente não pode usar nada, se matar uma pessoa, mesmo que salve 1 milhão, essa coisa está errada. Bom, daí tem que rediscutir tudo, tá? Mas o que eu quero dizer é isso, até o momento, vacinas são uma tecnologia que salvam vidas, que trouxeram muito benefício para a humanidade, prolongaram vidas, enfim. As vacinas da Covid têm problemas? Tem. Não são 100% eficazes? Não. Provavelmente são 50%, algumas delas, tá? Dependendo da faixa etária, dependendo se a pessoa tem doença e tal, é pior, né? É pior, ou seja, vai ser muito menos eficaz, mas não vai proteger, né? Mas as vacinas ainda assim têm a sua aplicação como uma estratégia multi, né? Ou seja, de múltiplos fatores a ser considerados no ataque a uma pandemia. Tá? Da mesma forma que máscaras. Máscaras são perfeitas? Máscaras, só elas impedem 100% das vezes, principalmente que a maioria das pessoas não teve condições de usar uma máscara decente e nem sabe usar máscara. Não. Agora, isso, só por isso dizer, então tá, máscara não previne todo mundo, máscara realmente não impede todo mundo. Então, abole máscara. O que é pior? Qual é o pior cenário? É não usar nunca? É a mesma coisa. O que é? Tá, essas vacinas a gente está desconfiando delas, não sei o quê. Acaba com a vacina. Acabou a vacina. Vamos encarar de peito aberto, como dizem assim. Tá? Então, essa análise, só que essa análise não é para nós fazermos. Nós, pessoas físicas aqui. A gente tem que ter instituições nas quais a gente confia, tá? E que fazem isso. Agora, se a gente for para tudo, a gente for desconfiar de tudo, gente, a gente não confia mais em ninguém, nem quem está do lado da gente. Daí a coisa fica realmente muito complicada. E a gente falou antes, aquela vez que a gente falou sobre isso, né, doutora? Se tá aí, se foi testado, por que não se dar a oportunidade de se proteger, né? Com certeza, e assim, eu acho que a abordagem que foi feita, né, de começar pelas pessoas de maior risco, e depois ir reduzindo para as pessoas de menor risco, tá? Eu acho que nesse aspecto, eu acho que está correto. Não se tinha tempo também, naquele momento, de pedir 10 anos de testar vacina, né? Não tinha como, né? E daí, as mesmas pessoas que querem 10 anos para testar a vacina, querem usar o montaréu de outras coisas que não testaram em ninguém, né? Então, aí ficou uma confusão danada. Mas, assim, o que eu posso dizer eu sou favorável ainda à postura da maioria dos países, né, que vacinaram, inclusive o Brasil, né? Então, Israel, França, Reino Unido, Estados Unidos, né, Canadá, sou a favor, sim, da vacina. Não é perfeita, não funciona para Ômicron direito, funciona muito mal para Ômicron, porque o vírus mudou realmente, é verdade, mas lá na Delta a vacina salvou vidas. Eu, por via das dúvidas, tomei as 4 doses, então, né, vamos lá. Doutora Maria Angélica, tinha muito mais coisas que a gente, né, teria que conversar, mas eu estou muito curiosa também, até gostaria de deixar aqui mais um convite para participar de mais lives aí com nós.
E eu tô muito curiosa, porque assim, essa semana, como a senhora sabe, eu passei por uma situação aí com meu avô, com infecção respiratória, né? Ele já tem 89 anos, me deu um susto. E veio muito a calhar uma postagem que tu fez essa semana sobre a alimentação da pessoa idosa, que pode trazer problemas respiratórios, né? Então, eu fiquei muito curiosa sobre isso, porque isso é muito importante a gente saber também se tem como prevenir, quais tipos de alimento que a gente pode estar aí facilitando para os nossos idosos para que evitem também de ter toda essa situação, né? Fiquei muito curiosa. Confesso que vou ir atrás, vou ler mais sobre isso também. Me chamou muita atenção porque foi justamente nessa semana assim que tudo aconteceu. Então fica o convite para a gente fazer uma outra live falando sobre isso também, que eu acho que é muito importante. Eu estou com as colegas aqui que são agentes de saúde, estou com colegas de técnico de enfermagem, enfim. E eu acho que a gente trabalha muito com essa questão dos idosos, e os idosos têm uma extrema importância para nós, os aprendizados também. Então, repetindo, fica aí o convite para a próxima live, pode ser mês que vem, aí a gente está falando sobre isso, sobre esse tema. Alimentação com os idosos e o que tem em relação aí com as doenças pulmonares, respiratórias, enfim. Tá bem, tô à disposição. A gente vai se falando e se tiver interesse a gente fala de novo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela tua disposição. Imenso que tu sempre está aí me tratando, essa tua luz que irradia mesmo à distância, eu sinto ela aqui. Que Deus continue te abençoando como profissional e como ser humano que eu sei que tu é. Obrigada, Amanda, a ti também. Que nos abençoe. Essa semana eu vi que alguém te chamou de Anja e eu faço jus ao que essa pessoa te chamou. Não é só pelo apelido, né, da Maria Angélica, mas pode ter certeza que para mim tu é um anjo e tu não tem noção da importância e o ser especial que tu é. Obrigada, querida. Fica com Deus. Gente, obrigado por todos que estiveram junto com nós. Eu vi ali as pessoas colocando essa doutora é maravilhosa, é uma tremenda profissional, e é mesmo, e eu assino embaixo. Obrigada, eu adorei. Fica com Deus, te cuida. Vai ficar gravada assim. Vai ficar gravada a live. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, Vocês tchau. também. Tchau, tchau.